Um dos versos, uma das palavras que tem sido citado aqui, e que tem sido muito pontual para nós, é o que está em Oséias 10, no verso 12. No final do verso, diz ali, é hora de buscar o Senhor até que Ele venha. É hora de buscar o Senhor, é hora de buscar o Senhor até que Ele venha. Nós sabemos que por muito tempo Deus buscou o homem. Aqueles que conhecem a história da Bíblia sabem que Deus criou o homem na sua perfeição e colocou num jardim. E ali não faltava nada para o homem. Deus o cercou de todo cuidado. Mas Deus deu também algumas recomendações para o homem. Infelizmente o homem e a mulher não obedeceram a Deus. E por causa da desobediência, por causa do pecado, eles foram expulsos da presença de Deus. E eles perderam essa comunhão com Deus. E eles então, longe de Deus, vivendo sem Deus, uma vida de pecado, mesmo assim, o homem tentou por muito tempo buscar a Deus. Buscar da sua maneira. Através de religiões, através de filosofias, através de boas obras. Mas Deus não aceitava esse tipo de busca. Então o que aconteceu? O próprio Deus teve que vir para resgatar o homem novamente. E Deus fez de tudo para que o homem pudesse restaurar essa comunhão com o homem. Quando o homem se afastou de Deus, só havia duas maneiras de restaurar essa comunhão com Ele. Uma, ou o homem se tornava semelhante a Deus novamente. Isso era impossível, porque o homem pecou. E a outra maneira de restaurar a comunhão era ou Deus se tornava semelhante ao homem. E foi o que ele fez. O homem não podia se tornar igual a Deus, mas Deus podia se tornar igual ao homem. E Deus veio buscar o homem. E Deus mostrou ao homem o caminho para que pudesse ter novamente essa comunhão com Ele. Então, tudo que Deus podia fazer para restaurar essa comunhão com o homem, Deus fez. Deus buscou o homem, Deus restaurou e mostrou o caminho para levar de volta para Ele. E agora Ele só convida. Agora vocês devem me buscar. Cabe a nós agora buscarmos a Deus. A vida com Deus não pode ser resumida apenas num encontro com Ele. Num encontro de conversão ou numa experiência maior. Mas a vida com Deus exige uma comunhão diária. Ela se manifesta numa vida dinâmica de busca diária de comunhão com Deus. Nós sabemos que devemos buscar a Deus em todo o tempo, mas a Bíblia fala, o texto que eu me referi no início lá em Oséias, fala de esse é o tempo, esta é a hora de buscar o Senhor. Em algumas traduções tem escrito justamente isso. Esta é a hora de buscar o Senhor. Ou seja, é um tempo específico, um tempo urgente, um tempo extremamente necessário, um tempo que se refere a agora. Em se falando de buscar a Deus, três recomendações importantes a Bíblia também nos sugere. Primeiro, devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Nós sabemos que o nosso espírito ele está sempre pronto para encontrar com Deus. Mas para termos um verdadeiro encontro com Deus, não basta a disposição do espírito. Precisa a cooperação do corpo e da alma. Todo o nosso ser precisa estar envolvido nessa busca. O espírito é eterno, mas o corpo e a alma têm validade, têm prazo de validade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu já vi literalmente muitas pessoas que queriam buscar a Deus, mas não conseguiam, porque já estavam no leito do hospital, não conseguiam ouvir, não conseguiam falar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Outra recomendação importante em buscar a Deus é buscar o Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Jeremias 29, 13. A ênfase não está apenas em buscar a Deus. A ênfase está em encontrar a Deus. Buscar até achar. Não se resume apenas na busca. A bênção não está apenas em buscar, está em achar. Mas é difícil perseverar. É difícil chegar até o ponto de encontrar. Mas não é impossível. É isso que Deus está nos conclamando nesses dias. Buscar o Senhor até que Ele venha. E a outra recomendação em termos de buscar a Deus é justamente isso que eu acabei de falar. Primeiro, buscar de todo o coração. Não só espírito, mas corpo e alma, com todo o ser. E buscar até encontrar. Até que Ele venha. Buscar com propósito. Buscar até receber aquilo que realmente está esperando do Senhor. Há um exemplo na Bíblia, que eu gosto muito de falar sobre ele, um exemplo de alguém que perseverou nessa busca da unção. É a experiência de Eliseu, buscando a unção dobrada que estava sobre a vida de Elias. Eu quero ler com vocês a passagem que está lá em 2º livro de Reis, no capítulo 2. Elias, no final do seu ministério, ele estava meio frustrado por não ver a nação se rendendo ao Senhor. Ele resolve fugir para o deserto. Deus chama a atenção dele, Deus o repreende. E Deus manda ele de volta para a cidade e diz: Elias, volta para a cidade, você vai ungir um rei e vai ungir um profeta no seu lugar. Vai ungir Eliseu no seu lugar. E ele volta, ele vê Eliseu arando a terra com seus bois. Ele passa perto de Eliseu e joga a capa sobre Eliseu. E isso era um gesto que as pessoas entendiam na época. Colocar a capa, quando o discipulador colocava a capa sobre o seu discípulo, era o sinal de que estava transferindo a autoridade para ele. E quando ele jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu aquele gesto, se desfez dos seus bois e começou a seguir Elias. Passado algum tempo, aconteceu a história que nós vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 2. Deus falou para Elias que Deus o iria arrebatá-lo e que Eliseu iria assumir o seu lugar. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, e do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho.
Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Até o verso 14. Alguns detalhes interessantes, eu quero acompanhar esse texto aqui, para entender como deve ser a nossa busca, como devemos buscar o Senhor até que Ele venha. O texto diz que no tempo que Deus iria levantar Elias, ou seja, a primeira coisa que precisamos entender é que tudo acontece no tempo de Deus. Quando o Senhor levou Elias, aconteceu o seguinte: agir no tempo de Deus não significa que devemos ficar parados, aguardando Deus aquecer nosso coração, aguardando Deus colocar algo estranho no nosso coração, uma vontade incontrolável de buscar. Nós temos que fazer a nossa parte, é claro. O que a palavra de Deus nos orienta em relação ao tempo é que devemos estar atentos para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar nesses dias. Jesus, terminando a carta do Apocalipse, ele disse: ficar atento para que o Espírito Santo tem que estar falando à igreja nesses últimos dias. O que é que a palavra de Deus nos orienta em relação ao tempo? E que devemos estar atentos e ouvir o que o Espírito tem que falar. Se eu não conhecer um pouco o que está acontecendo na história da igreja ou no tempo de Deus, eu nunca irei perceber o tempo chegando. Por isso que há uma recomendação do apóstolo Paulo: vocês conhecem o tempo. Vocês não estão em trevas para que esse dia, para que vocês sejam surpreendidos. Irmãos, se nós não entendemos que haverá um arrebatamento, que haverá uma tribulação, e que Jesus vai voltar para reinar nesse mundo, se nós não entendemos o relógio de Deus, nós não vamos entender o que Deus está falando. É preciso entender o tempo de Deus. Quando Deus está planejando fazer algo em proporções maiores, Ele sempre mobiliza o seu povo para a oração. Sempre que aconteceu algo importante na história, Deus mobilizou o seu povo, e em especial Deus chama alguém para estar à frente, para estar mobilizando. Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu. Deus levantou Elias para confrontar o rei Acabe. Deus levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor, e Deus está levantando a igreja hoje. Pessoas preparadas, dispostas, que entendem e conhecem o tempo de Deus para essa época. Não são todos os que têm a mesma visão espiritual. Se você lembrar o texto, você vai ver ali que em cada cidade havia um grupinho de profetas fazendo perguntas. Discípulos fazendo perguntas, mas que não acompanharam Eliseu. Um grupo de discípulos esperando por eles, mas nenhum desses discípulos avançou mais do que uma cidade. Tinha 50 em Belém, tinha 50 em Betel, tinha 50 em Jericó, mas só 2 caminhavam. O processo de pagar um preço, irmão, por alguma coisa, é importante, porque isso seleciona quem realmente deseja ou está fazendo algo por obrigação ou por costume. Buscar a Deus há um preço, sim. Há um preço, temos que renunciar muitas vezes a nossa folga, o nosso bem-estar, temos que pagar uns... Enfim, muita coisa acontece. Mas podemos estar buscando a Deus em oração, em busca daquilo que nós estamos realmente almejando alcançar. Quem não está disposto a pagar o preço, vai ficando pelo caminho. Porque quando você busca aquilo que você está pedindo, você demonstra isso com intensidade, coloca todo o seu coração nisso. Os que acompanhavam de longe, eles tinham uma ideia antecipada do que já ia acontecer. Não era a primeira vez que Elias ia ser arrebatado. Elias já tinha sido arrebatado algumas vezes antes. Deus fazia isso com Elias. Elias provocava o rei, trazendo palavras duras.
E o rei mandava soldados para prendê-lo. Cadê Elias? Sumiu. Estava a quilômetros de outro lugar. Deus levava para outro lugar. Então, era comum na vida de Elias ser arrebatado. Então, aqueles discípulos, eu já sei o que vai acontecer. Vai ser arrebatado de novo. Para que segui-lo? Quantas vezes nós ficamos imaginando, né? Eu já sei onde isso vai dar. É mais um movimento. Só estou esperando aqui qual é o próximo movimento, qual é o próximo mover. Já aconteceu isso tantas vezes. E nós ficamos muitas vezes pensando. Eles pensavam assim, Elias vai ser arrebatado mesmo, não podemos fazer nada. Quantas vezes nós temos dito isso, né? E nós ficamos sabendo o que vai acontecer. Interessante que quem falava mais, não era quem caminhava com Elias. É quem estava parado. Sempre quem fala mais, quem pergunta, quem reclama, quem dá sugestão, é quem não ora. É quem não vai. É quem não acompanha. Então, irmãos, vocês que estão orando, estão buscando, estão clamando, não se preocupe tanto em falar. Eliseu não falava tanto, nem Elias. Ele simplesmente obedecia uma ordem, uma caminhada. Porque aqueles que não seguem na mesma intensidade são os que perguntam mais. Mas aqueles que seguem, que conhecem, eles sabem o que devem alcançar. E buscam com mais intensidade, porque conhecem a voz do Senhor. Estão a fim de pagar o preço. Interessante que Elias falou para Eliseu para não ir. Quando ele saiu de Gilgal para Betel, disse aqui, Eliseu, fica aqui, porque Deus me enviou a Betel. De Betel para Jericó, fica aqui, porque Deus me enviou a Jericó. De Jericó para Jordão, fica aqui. Em todas essas etapas, Eliseu disse, eu não vou ficar, eu vou te acompanhar. Veja que interessante. Aqueles quem não deseja caminhar junto nessa busca, não vai. Mesmo com insistência, não vai. Só fica perguntando, fica duvidando. Mas aquele que está a fim de ir, mesmo que peça para não ir, ele vai. Eliseu fica, não, eu vou. Será que vai chegar um dia que o pastor, por favor, não precisa vir orar, não deixe orar sozinho, a igreja está cheia? Vamos crer que sim, né? Pelo menos num grupo. Onde as pessoas vão perguntar, onde que o pastor vai orar hoje? O pastor vai ligar para cá, nem liga para a casa dele, liga para a minha casa, fala com a Leile, onde que o caminho está hoje? Quero ir atrás, quero ir junto. Aquele que quer buscar, aquele que quer pagar o preço, ele vai, tem desejo de ir. Mas aquele que não vai, irmãos, ore por eles. Mas não se impressione com o que eles falam. Não se impressione com as sugestões, com as indagações, com as dúvidas que eles têm. Eu quero acompanhar um pouco essas etapas que foram feitas aqui. Eles saíram de Gilgal. E cada cidade aqui pode representar algo para nós. Gilgal era conhecido na Bíblia como círculo de pedra, lugar da circuncisão. Era o lugar da identificação com o povo de Deus. Para nós hoje representa que Gilgal é o momento em que nós nos convertemos, nós saímos do mundo. É o momento que nós entramos na igreja. Na conversão as pessoas são libertas da escravidão que está do lado de fora. É liberta do mundo. É a primeira experiência do encontro com Deus. Jesus passou pela circuncisão ao 8º dia. Era um ritual judaico, tinha que passar, ele passou por isso. E ali ele se identificou como o povo judeu. Gilgal é o início, é a primeira experiência cristã. E nesse momento você é ajudado, você é conduzido. E quem ainda não tem a marca de Cristo na sua vida, dificilmente vai desejar pagar o preço de dar o passo seguinte. Se não tiver a marca da circuncisão, a marca da cruz, se não tiver a marca da salvação, a marca do arrependimento, se não tiver a marca da confissão dos pecados, não vai dar o passo seguinte para buscar a unção. De Gilgal eles foram para Betel. Betel significa casa de Deus. Lugar das primeiras experiências com Deus. Aqui a pessoa começa a ter a primeira
começa a ter uma certa intimidade com Deus. E algumas experiências espirituais vão acontecendo na sua vida. Algumas traduções está escrito assim: de Gilgal eles desceram para Betel. Depois de Betel desceram para Jericó. Interessante, irmãos, que essa caminhada para encontrar o sobrenatural de Deus, embora no espírito signifique uma ascensão, nós estamos subindo, estamos chegando mais perto de Deus, estamos crescendo espiritualmente, mas na prática é uma descida. É um caminho de renúncia, é um caminho de morte. Eles desceram para Betel. É nessa hora que você percebe que há um preço a pagar. As promessas são claras, as promessas são encorajadoras, mas as circunstâncias são confusas e às vezes são desanimadoras. Mas é aqui, corre-se o risco de se estacionar quando nós nos encontramos na casa de Deus. As pessoas alcançam as primeiras experiências espirituais e acham que já alcançaram tudo em Deus. Aqui tem comunhão, aqui tem festa, aqui tem alegria, aqui tem ministração, aqui tem ensino, tem ajuda, tem apoio. Você encontra uma família na igreja. Que bom, tudo isso é verdadeiro, tudo isso é necessário. Mas Deus não te chamou só para isso não, irmão. A sua experiência final com Deus não é apenas alegria, cuidado da sua casa. Os discípulos dos profetas estavam ali há muito tempo. Eles conheciam tudo sobre a Escritura, eles conheciam tudo sobre Elias. Mas não queriam dar um passo à frente para buscar uma experiência sobrenatural com Deus. Há um perigo de se estacionar na casa de Deus. Jesus se apresentou no templo também aos 12 anos. Se você perceber a trajetória que Eliseu fez, Jesus também fez. Aos 12 anos ele se apresentou no templo, na casa de Deus. E ali ele conversava com os líderes do templo. Ele fazia pergunta, respondia perguntas e todos se admiravam dele. E ele gostou tanto daquele ambiente que quando terminou a festa, os pais foram embora e ele ficou. Os pais pensaram que ele tinha ido com seus parentes. Depois de um dia inteiro de viagem, descobriram que o filho tinha ficado em Jerusalém, eles voltaram. E eles encontraram Jesus no meio dos doutores. E os pais deram a bronca: filho, por que fizeste isso conosco? Jesus respondeu: não sabia que me convém estar na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai? Que coisa interessante, irmãos. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus, os pais de Jesus também foram ao templo, mas terminou o culto e eles voltaram para casa, e a vida voltou ao normal. Mas Jesus permaneceu ali, ele queria algo mais. Quantas vezes nós também estamos aqui na casa de Deus, nós ouvimos tudo o que precisamos ouvir, e depois voltamos para casa e aguardamos até a próxima reunião. O culto terminou hoje, agora só domingo que vem. Mas para Jesus não terminou a experiência dele. Parece que muitas vezes nós ouvimos, aquilo que nós ouvimos aqui tem validade por uma semana. Até a próxima reunião. Jesus disse: eu estou tratando dos negócios do meu pai. Casa de Deus não é só um lugar de descanso. Casa de Deus não é só um lugar de comunhão. É um lugar onde se acrescenta algo na vida espiritual. Casa de Deus não é um lugar para visitar. Casa de Deus é um lugar para habitar. O salmista dizia: eu quero morar na casa de Deus. Não se visita a casa de Deus, a gente habita, procura habitar, morar na casa de Deus. E casa de Deus, irmão, não é casa de tijolo, não é esse prédio. Habitação de Deus significa um ambiente onde Deus está. E Deus reina hoje no nosso espírito. Deus está no nosso espírito regenerado. Deus está no nosso espírito transformado. Hoje, a nossa vida espiritual é a casa, é a habitação de Deus. Agora, muito cuidado. Existem ensinos de que todos nós temos espiritualidade. Basta olhar para dentro de si mesmo e buscar a sua espiritualidade e desenvolver. Cuidado, porque a Bíblia ensina de forma diferente. Não existe nenhum espírito humano que possa ser desenvolvido para conhecer a Deus. A Bíblia diz que nós nascemos mortos, nós nascemos separados de Deus. O Espírito que Deus habita é o Espírito regenerado por Cristo, que nasceu de novo. Se alguém nasceu de novo, se alguém tem a experiência de arrepender-se dos seus pecados, e aceitou a nova vida em Cristo,
tem experiência que converteu-se verdadeiramente, então o seu espírito pode crescer e ter plena comunhão com Deus. E é aí que Deus habita. Então, ser espiritual não é desenvolver espiritualidade com ensino e com obras. É nascer de novo. É morrer para nascer de novo. Amém, queridos? De Betel, eles seguiram para Jericó. Em alguma tradução, eles desceram mais um pouco. Foram descendo. Pense nisso, irmãos. Se nós queremos uma vida íntima com Deus, queremos alcançar o que Deus tem para nós, de poder, de autoridade, de unção, nós vamos descer muito. Vamos descer cada vez mais. Até que nós possamos morrer de fato e que Ele nos levante e ressuscite de vez. Jericó significa montão de pedra, cidade murada, cidade mal cheirosa. É um lugar onde você descobre as coisas que ainda estão guardadas dentro de você. Quanto mais perto do Senhor você se aproximar, maior é a chance de você descobrir as imperfeições, as impurezas que ainda estão no seu interior. Em Jericó você descobre os muros que impedem de avançar. Em Jericó você descobre as impurezas que são encobertas, que nos mantêm ainda na carnalidade e na religiosidade. Aqui em Jericó pode se travar na batalha espiritual. Lá em Gilgal, na primeira experiência, você se libertou do mundo lá fora. Mas em Jericó agora você precisa da libertação da escravidão que ainda insiste em reinar dentro de você. Depois de muito tempo na casa de Deus, você vai perceber que existe escravidão, que existem coisas que precisam ser quebradas, expulsas, vencidas dentro de você. Muros que te impedem de avançar, que te impedem de ter uma verdadeira comunhão com Deus. Jericó é um lugar onde já temos condições de lutar sozinhos, sim. Temos condições de fazermos as nossas próprias escolhas, mas às vezes ainda precisamos de ajuda. Precisamos de ser ministrados. O apóstolo Paulo, orientando Timóteo como cuidar das pessoas, como pastorear pessoas, ele disse, procure corrigir com mansidão aqueles que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Pessoas que estão servindo a Deus, mas que ainda estão vivendo na armadilha, na prisão do Satanás, e preciso exortar, o líder precisa exortar com bondade, para que levá-lo ao arrependimento, levá-lo a uma libertação completa. Então aqueles que estão contentes e conformados com a sua religiosidade vão permanecer em Betel. Mas aqueles que querem mais do poder de Deus na sua vida, ele desce um pouco mais nessa experiência em busca e chega até Jericó, para buscar totalmente a sua libertação. Jericó também é conhecido como um símbolo de conquista, lugar que foi tomado posse. E a verdadeira posse da vida eterna, posse da liberdade, começa nesse estágio. Jericó também ficou conhecido como lugar de desmontar acampamento. Ou seja, é um lugar onde Deus vai mudar o nosso caráter. Deus vai desmontar para reconstruir algo novo. Jericó significa que é um lugar então de transição, pelo qual estamos atravessando. E Deus está nos levando para um lugar definitivo. Jesus também teve seu tempo de Jericó. A Bíblia não fala, mas ela mostra que dos 12 aos 30 anos, Jesus viveu no anonimato, no silêncio. Dizem os historiadores que provavelmente ele viveu também no deserto, acompanhando mais ou menos o sistema de vida de João Batista. E nesse deserto, com certeza, ele aprendeu a controlar e aprendeu a vencer também os impulsos da carne e do pensamento. Eu fico imaginando, a Bíblia relata um período de tentação que Jesus teve ali no monte. Mas eu fico imaginando quantas tentações Jesus teve que enfrentar nesse período em que a Bíblia não relata onde ele estava. É um período de Jericó, de luta dentro dele, para que ele pudesse realmente cumprir o propósito que Deus havia determinado para que ele cumprisse. E quando ele chegou a Jordão, diz a Bíblia, quando ele chegou a Jordão para ser batizado,
ele chegou convicto de que deveria cumprir toda a justiça de Deus. Depois de chegar até aqui, de passarmos por Gilgal, de passarmos por Betel, de passarmos por Jericó, ainda existe o último degrau que devemos chegar. O último degrau a descer, que é o Jordão. E a Bíblia diz que eles desceram ao Jordão. A palavra Jordão deriva-se do seguinte: aquele que desce, o descedor. Dizem que o Rio Jordão é resultado de uma fenda na terra. É a mais baixa depressão da terra. Chega a atingir 394 metros abaixo do nível do mar. Então eles desceram mesmo. Foram descendo. O Jordão passou a ser o símbolo de separação entre o que é natural e o espiritual. O Jordão ficou conhecido como símbolo de morte, de separação final. O Jordão é o batismo de fogo. É o aniquilamento da própria vontade. É o domínio total sobre a nossa vontade, o surgimento de uma vida na unção de Deus. É o último obstáculo para vencer, é o Jordão. E a morte. Muitas pessoas deixam de receber a maior bênção quando já estão à beira do Jordão. Passa por Gilgal, passa por Betel, passa até por Jericó. São ministradas, recebem curas, mas não conseguem entrar no sobrenatural de Deus. Não conseguem entrar na plenitude de Deus. A Bíblia fala que 50 profetas que estavam em Jericó acompanharam Elias e Eliseu um pouco, mas não desceram até o Jordão. Eles ficaram olhando a uma certa distância. Elias e Eliseu desceram até a beira do rio, e 50 ficaram lá em cima olhando. Certamente eles pensaram: o que adianta ir até lá? Eles vão voltar dali. O Jordão é um rio fundo e largo. Não adianta descer até lá. Eles não vão ter com o que passar. Eles vão voltar. Elias levou Eliseu ao Rio Jordão. Elias levou Eliseu ao limite da sua experiência. Porque depois que passa pelo Rio Jordão, a sua vida não está mais sob o seu controle. E era ali que Elias queria levar Eliseu. Eliseu, quando ele se encontrou com Elias, ele tinha 12 juntas de bois. 12 pares de bois. Só para o trabalho. Então imagine, 28 bois só para arar a terra. Mas no final da sua jornada, ele só tinha uma capa na sua mão. Durante todo esse processo de santificação, irmãos, você vai deixando para trás tudo aquilo que julgava ser importante na sua vida, mas que competia com Deus, o lugar no seu coração. Jordão é o símbolo da morte total em Cristo. Quando você chega nesse lugar, você descobre que não tem mais nada de si mesmo. E a morte total, aquela morte espiritual que Deus quer nos levar. Jesus também fez o trajeto desde Gilgal, desde a circuncisão até chegar ao Rio Jordão, onde foi batizado. E chegou ao Jordão convicto de que deveria cumprir a justiça de Deus. E a Bíblia fala que quando Jesus se batizou, ele saiu do Jordão, ele viu os céus abertos. Logo após que saiu do Jordão, ele viu os céus abertos. Jordão não é lugar para permanecer. Jordão também é lugar de passagem. Antes do Jordão, você só consegue ver a alma aberta, ver as feridas abertas, conflitos, ver as divisões, as diferenças. Mas agora os seus olhos espirituais estão abertos para ver com clareza as coisas espirituais. A nossa caminhada de Gilgal até Betel é uma preparação para limpar a nossa alma, para recebermos o óleo da unção, que nós vamos derramar justamente quando chegarmos no Jordão. E vocês lembram a história? Quando eles chegaram na beira do rio, Elias dobrou a sua capa, e ele toca na água, a água se abre, vai separação, e eles atravessam em seco. Depois a água volta ao normal.
E a Bíblia diz que depois que eles passaram, eles foram andando e falando. De repente, Deus tomou Elias num carro de fogo. Como eu gosto dessa palavra de repente. Duas palavrinhas importantes na Bíblia, né? Até que e o de repente. De repente. De Gilgal até o Jordão são fases transitórias da vida. Você está descendo. Você está descendo. Você está tendo experiências após experiências. Você não recebe a unção quando está nessa fase de busca, irmãos. Você não recebe o toque quando está nessa fase de transformação. Você precisa estar numa posição de estabilidade. Depois que você passa o Jordão, agora você está vivendo a sua vida normal, andando e falando, sem perder o foco da sua busca. Sem perder o foco da sua busca. Imagine, irmãos, nós estamos buscando o Senhor. É possível que Deus se manifeste um dia de culto aqui, de uma forma tão extraordinária que nossa vida vai ser mudada para sempre. Mas é possível também, sabe o quê? Que você seja visitado lá na sua casa. Que você seja visitado lá no seu trabalho. Que você seja visitado lá no ônibus. Alguém já viu aquela musiquinha, o batismo no ônibus? Nem sei se aquilo é música, mas é engraçado. Foi batizado no ônibus, todo mundo que tocava nele é batizado também, virou uma confusão. Andando e falando. A vida normal. Sem esquecer o propósito. Sem esquecer o que está buscando. Sem esquecer o que está aguardando. Quem sabe de madrugada, Deus vai te levantar e dizer, filho, chegou a hora. Andando e falando. Fique aqui até que, de repente, possa acontecer. Jesus ordenou aos seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E eles continuavam orando todos os dias no mesmo lugar. E quando chega lá no livro de Atos, diz assim, e estavam todos reunidos, aonde? No mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento, e encheu toda a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos aguardar pacientemente o de repente de Deus. Vai acontecer. De repente significa, você está esperando no momento, sem nenhuma antecipação prévia. Mas de repente não quer dizer sem entender o porquê. Você vai saber por que isso está acontecendo como resposta de uma longa busca. De repente não significa, andando e falando não significa que você vai sair daqui e vai falar agora sobre a vida normal, vai falar sobre o problema vai falar sobre Lava Jato, vai falar sobre futebol, vai falar sobre... São assuntos normais que se falam, de repente, você pode até falar sobre isso, mas volte a focar no que você está buscando. Porque você está em caminho, você está no pé de Elias para receber a unção dobrada. Amém, queridos? E de repente Deus vai te responder. O de repente é a resposta da nossa perseverança. O de repente de Deus acontece quando Ele vê, olha que coisa interessante. O de repente de Deus acontece quando Ele vê que já estamos prontos. Quando Ele não está mais nos provando, mas Ele está nos observando. O de repente de Deus vai acontecer quando Deus perceber que você está pronto para receber. Deus não está mais provando você. Deus não está mais levando você de um lugar para o outro, de uma experiência para outra. Deus simplesmente está te observando. E Ele te observou hoje, Ele observou na sua casa, você passou no teste. Ele observou você no seu trabalho, você passou no teste, servo bom e fiel.
Ele observou você, a sua vida de oração, sua comunhão. Você está no centro do coração. Deus ocupa o centro do seu coração. Deus está te observando tudo. E Deus vai dizer, pronto, pode derramar a bênção, que chegou o dia para ele. O de repente de Deus acontece quando Ele vê que já estamos prontos, quando Ele não está mais nos provando, mas apenas nos observando. Quando Elias perguntou, Eliseu, o que você quer? Senhor, eu quero a porção do teu espírito, a unção dobrada, a herança dobrada do poder de Deus que está sobre a sua vida. Dura coisa pediste, Eliseu. Se você me vir quando for arrebatado, vai acontecer. Tem que permanecer com esse foco de visão espiritual até o fim. Nós não podemos perder de vista, irmãos, aquilo que nós estamos aguardando em Deus. Buscar a Deus até o fim significa que até que a visão se confirme. Visão espiritual não precisa ser exatamente uma visão literal. Você não precisa ver a glória, precisa ver fogo, não precisa ver anjo. Se puder ver, amém. Depois compartilha comigo, vai ser bênção. Mas não fique na expectativa de ver alguma coisa. Visão espiritual, queridos, eu entendo que é um ponto de aproximação tão perto de Deus, que a pessoa é capaz de descrever em detalhes o que está sentindo e revelado no seu espírito. É um ponto de aproximação tão perto, tão íntimo, que ele é capaz de descrever. Ele escreve, se tiver um lápis, ele é capaz de desenhar o que ele está vendo no seu espírito. É preciso entender que os nossos órgãos sensoriais de sentido, a visão, a audição, o tato, também existem no homem espiritual. Existe visão espiritual, existem olhos espirituais, boca espiritual. Deus é espírito, mas Ele fala, Ele vê, Ele ouve. Nós somos seres espirituais, nosso espírito fala, nosso espírito ouve, Ele vê e sente. Visão espiritual pode ser uma luz, pode ser um toque, pode ser uma voz, pode ser um sonho, pode ser linguagem espiritual que só você poderá entender. Fique atento, porque essa visão espiritual pode vir na sua vida. E não adianta eu tentar explicar para você como é que Deus vai falar no seu coração. Deus fala de forma diferente. A visão espiritual é diferente de um para o outro. A própria Bíblia afirma que essas coisas, elas só se discernem espiritualmente. Só se compreendem de forma espiritual. Mas é algo que se sente. Isso eu posso garantir. Nós não vivemos por sentimento. A fé crê, a fé não sente. Mas, irmãos, o toque de Deus é sentido sim. A visão espiritual é perceptível sim. Quando a mulher que sofria de enfermidades tocou nas vestes de Jesus, Jesus disse, eu senti que de mim saiu o poder. Mas a mulher também disse, eu senti que fui curada. Então, quando o poder de Deus é liberado através de você, você vai saber. Você vai saber. Quando você orar na unção do Senhor, você vai saber que Deus usou você para orar em favor de alguém. Quando você falar ungido pelo Senhor, você vai entender que você estava ungido pelo Senhor naquela hora. Toda vez que Deus libera a unção através de alguém, você vai entender. Jesus disse, eu sei, porque de mim saiu o poder. E a pessoa que recebe, também vai sentir. Eu senti que fui curada. Eu senti o poder de Deus na minha vida. E quando Eliseu se sentiu sozinho, depois que passou o Jordão, e Elias foi arrebatado, a primeira coisa que ele fez, ele tomou as suas vestes e rasgou as suas vestes. Nós entendemos então que a lição que aprendemos aqui, depois que você passa pelo Rio Jordão, nessa experiência de morte total, você consegue vencer toda a força da carne, você consegue vencer o sentimento da alma, e agora tem condições de ser conduzido totalmente pelo Espírito de Deus. Rasgar as vestes. Vestes é sinal de justiça. Eliseu rejeitou, abandonou toda a justiça própria e assumiu a nova vida controlada pelo Espírito de Deus a partir daquele momento.
rasgou as suas vestes, disse, não mais eu, Senhor, mas Cristo em mim. Depois que você ultrapassa a linha do Jordão, você vai perceber que não precisa de muitas ferramentas para executar a obra de Deus. Eliseu tinha em suas mãos apenas uma capa. Só sobrou a capa de Elias. Ô irmãos, quantas coisas Deus tem feito com poucas coisas. Quantas coisas grandes Deus tem feito com poucas coisas na mão de homens que confiam. Moisés, o que tem em tuas mãos? Uma vara. Basta. Essa vara você vai libertar o povo do Egito. Jesus pergunta para o discípulo, quantos pães tens aqui para alimentar 5.000? 2 pães, 5 peixes, 5 peixes e 2 pães, é isso? 5 pães e 2 peixinhos. É suficiente, traga. Perguntaram para a mulher sunamita, o que tem em tua casa? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. É suficiente, traga. 3 anos de fartura para a sua vida. Deus não pede muita coisa, irmãos. Deus pede a totalidade daquilo que você tem, nem que seja uma coisa só. Que sobrou, Eliseu? Apenas uma capa. Ele era rico. Ele tinha 28 bois só para arar sua terra. Agora só tinha uma capa. Mas para o que Deus chamou, o que Deus mandou ele fazer, ele não precisava mais do que isso. A capa foi o que sobrou da caminhada de Eliseu, acompanhando Elias. Capa era símbolo de autoridade sobre uma pessoa. Foi o instrumento que sobrou. Lembra o momento da sua experiência, aquilo que você nunca mais vai esquecer. Elias tinha jogado essa capa sobre Eliseu. Era um sinal de que ele estava sendo escolhido para ser seu sucessor. E agora chegou a hora de colocar essa autoridade em prática. E quando ele chega, Eliseu volta sozinho. E ele se depara novamente diante do Rio Jordão. Ele lembrou. Bem, Elias pegou a capa, bateu na água, a água se abriu. Ele faz a mesma coisa, mas faz uma pergunta. Aonde está o Deus de Elias? Mas certamente o Espírito Santo falou no coração dele. Use a capa. Use a sua autoridade. Use a sua fé. A capa é a fé que restou. Eliseu já tinha cumprido toda a etapa necessária para receber a unção que precisava. Ele já tinha visto o que precisava ver. Mas ainda tinha dúvida se a unção no poder de Deus estava sobre ele. Elias já tinha ido para o céu. Ele estava com a capa de Elias. Ele fez toda essa caminhada para receber a unção de Elias. E aí vem a pergunta, será que eu estou com essa unção? Não senti nada. Não falei em língua, não cantei, não caí, não pulei, não gritei. Não vi luz, não vi nada, só vi esse anjo. Eu vi Elias subindo, mas nada aconteceu comigo. E agora? Mas a capa estava sobre ele, a autoridade estava sobre ele. Então, diante do obstáculo, ele ficou com dúvida. Quem vai agir primeiro? Deus vai abrir o Jordão? Ou eu vou ter que tocar na água? Sabe, irmãos, eu aprendo uma coisa interessante aqui. Onde é que Deus está? Deus não está do lado de fora de você. Deus está em você. Deus está na sua ação. Então não espere Deus agir primeiro. Para ter certeza que Ele está com você. Comece a agir. Você precisa agir na força da sua obediência. E você verá onde Deus está. Eliseu já tinha passado pela experiência, já estava com a capa de autoridade na mão. Mas ele não sentia poder e autoridade para agir. Será que Deus já não colocou autoridade também em nossas mãos para alguma coisa e nós estamos esperando Ele agir primeiro? Não espere Deus agir primeiro, não espere Deus te empurrar, haja. Irmãos, o poder de Deus não vai guiar você. Não se escandalize com isso, o poder de Deus não vai guiar você, o poder de Deus vai acompanhar você.
Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Não é o poder de Deus que vai levar você para orar. Não é o poder de Deus que vai levar você a evangelizar. Não é o poder de Deus que vai você ministrar. Não, não é o poder de Deus. Você vai porque você obedece. Você vai porque tem fé e o poder de Deus vai agir aonde você for. Mesmo vivendo uma vida cheia do Espírito, irmãos, esta vida sempre vai ser movida por fé e por obediência. Não vai ser movida por poder, um impulso. Não sinto poder para fazer. Você não está obedecendo. Vai, faça. O poder vai te acompanhar. Eliseu está ali com a capa na mão. E daí, o que eu faço? Toca na água. Bateu e a água se abriu. Algumas experiências atrás, alguns levitas levavam a arca, carregando a arca no ombro. E quando chegaram diante do rio, e agora, o que fazemos? Atravessa o Jordão, mas é fundo. Pisa na água. O Jordão não se abriu enquanto eles não pisaram na água. E sabe, Deus está esperando você dar o passo seguinte para abrir. Sabe aquelas portas eletrônicas assim, né, que existem, né? Dá um passo à frente para abrir. Se você não der um passo, a porta não abre. Age primeiro. Não fique esperando poder levar você. Mas a obediência vai te levar. Irmãos, não vamos pensar que vai chegar o tempo que não precisamos fazer mais nada, além de orar. Achar que Deus vai fazer tudo. Eu pago o preço da oração e Deus vai tocar nas pessoas. Eu praticamente não creio muito assim. Nós temos que passar o maior tempo possível de oração. Mas Deus sempre vai contar com a nossa participação em agir primeiro. Jesus apareceu para Paulo. Jesus falou com Paulo, ali Saulo, né, aí no caminho de Damasco. Jesus tocou em Saulo. Mas ele só voltou a enxergar quando Ananias foi na casa dele, orou com ele, ministrou com ele e profetizou sobre a vida dele. Impôs as mãos sobre ele. O tirar a pedra, irmãos, sempre vai ser tarefa da igreja. A responsabilidade do Senhor é trazer a vida. Nós vamos estar orando, buscando, clamando, vamos estar cada dia mais perto do Senhor. Mas Deus está esperando o nosso agir, o toque, o falar, o ministrar, para que as águas possam se abrir, para que a vida possa acontecer. Onde está o Deus de Elias? Age e você vai ver. É hora de buscar o Senhor até que Ele venha. Que Deus nos dê graça. Eu entendo, irmãos, que nesses últimos dias, eu nunca me esqueci, pastor Bandeira, algumas vezes que ele tem vindo para cá, ele tem trazido essa palavra. E que Deus, nesses últimos tempos, está fazendo algo de forma mais apressada. Deus está abreviando o tempo. Aqueles 50 discípulos, eles imaginavam assim, bom, para que acompanhar Elias? Eu já sei o que vai acontecer. Ele vai ser arrebatado. Tanto é que depois que Eliseu voltou, aqueles 50 reconheceram em Eliseu que a unção estava sobre eles. Eles se uniram a Eliseu. E eles seguiram Eliseu. E ficaram tão contentes que queriam fazer uma casa nova para Eliseu. Eliseu, vou fazer uma casa nova para você. Eles se juntaram a Eliseu. Reconheceram o poder que estava nele. Mas Eliseu pagou o preço sozinho. Mas aqueles 50 estavam lá pensando assim, não adianta ir, porque vai ser arrebatado e já sei o fim dessa história. Mas Eliseu certamente pensou o seguinte, mas vamos que seja o último arrebatamento. Vamos que essa experiência seja diferente das outras. Vamos que Elias não volte mais. E assim eu penso, irmãos. Deus está repetindo muitas coisas. Mas às vezes eu fico pensando, vamos que ele não repita mais nada. Vamos que essa seja a última chamada para a oração.
Quantas vezes você já esteve numa igreja onde o pastor convocou a igreja para oração e jejum? Eu esqueço de quantas vezes. Mas será que este é o último 40 dias de jejum que nós podemos ter? Não posso duvidar de mais nada. Quem sabe esse é o último tempo? Buscar o Senhor até que Ele venha. Ou Ele vem agora, ou Ele vem literalmente. Mas Ele vem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O problema não é só buscar, é como buscar. Por que não achamos Deus? É porque não temos colocado toda a intensidade do nosso coração nessa busca. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nos dê a unção de Eliseu, para perseverarmos até o fim, até que Ele venha. Amém, queridos? Graças a Deus.